Olá, povo santo de Deus, seja bem-vindo ao canal Esperança em Cristo Jesus. Você que é novo no canal, já vai se inscrevendo, vai deixando a sua curtida aí, ok? Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, ok? Seja bem-vindo. E hoje estou aqui com a história de um grande santo da nossa Igreja Católica, São Francisco de Assis. Esse santo que é da cidade de Assis, na Itália. O nome verdadeiro desses grandes santos é Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni di Pietro di Bernardone. Ele nasceu na Itália em 1182, filho de Pedro Bernardone, que era um grande comerciante daquela época, rico, e da dona Pia, que era de uma família nobre daquela cidade. Então, antes de continuar a história, vê se você está inscrito aí no canal. Está inscrito? Está com o sininho ativado? Beleza. Então vamos continuar a história desse grande santo. Ele era, como eu comecei a falar, ele era filho de um grande comerciante. Ele era rico daquela época. Ele, Giovanni, mas ganhou o nome de São Francisco, de Francisco, também pelo seu pai. E depois de uma viagem, o pai dele voltou e mudou o nome dele para Francisco. Continuando a história desse grande santo, ele era um jovem rico, igual muitos jovens que estão aí agora assistindo esse vídeo. Ele era jovem rico, gostava de festas, bebedeiras, saía, embanjava, gastava aquele dinheiro que o seu pai ali, como era rico, passava para ele. Mas o dinheiro era dele também, porque ele trabalhava junto com o pai, ajudava o pai no comércio ali das roupas. Ele era de comerciante de roupas, de tecidos naquela cidade. Então ele gastava aquele dinheiro que ele ganhava com o pai. Ele gastava tudo aquilo com bebedeiras, com festas, com mulherada, igual de muitos jovens de hoje. Mas naquela época aconteceu um grande fato, pequena guerra naquela cidade, naquela região. E Francisco sentiu vontade de ir para esse local, ir para esta guerra. E ele foi. Mas durante aquela guerra, durante aquilo tudo que estava acontecendo, ele se adoeceu. E levaram ele para um canto, por onde que ele ficou. Ali ele começou a escutar uma voz. Para Francisco, levanta-te e reconstrói a minha igreja. E ele escutou aquela voz mais de uma vez: Francisco, levanta-te e reconstrói a minha igreja. E ele sentiu que aquilo era a voz de Deus, mas para reconstruir a igreja de São Damião, que ficava ali nos prédios, ali próximo, bem próximo ali. E ele voltou, se melhorou, foi ali para reconstruir aquela igreja. Mais uma vez ele: Francisco, levanta-te e reconstrói a minha igreja. E reconstruir a minha igreja não era uma igreja física, como ele começou a reconstruir, porque ele pediu para os moradores ali próximos materiais e conseguiu reconstruir aquela igreja. Mas não era aquela igreja, era a igreja no nosso coração. Era a igreja em si mesma, as pessoas, reconstruir essa igreja. Mas também Francisco sentiu uma vontade enorme de ajudar aquelas pessoas que estavam à beira, que eram os leprosos, os moradores de rua daquela época. Naquela época os leprosos não ficavam perto das pessoas, eles iam para a rua. Porque ninguém chegava perto, ninguém se aproximava daquelas pessoas. E São Francisco não, ele sentiu um amor no coração, uma vontade no coração de ir àquelas pessoas. Essa vontade foi o poder do Espírito Santo que agiu em São Francisco e em Francisco para ir naquelas pessoas, para ir nelas, para ir ao encontro delas, se entregar a elas. Ele se entregava de coração a elas, dormia com elas naquelas ruas, beijavam elas. E quando outras pessoas não chegavam nem perto, nem triscava naquelas pessoas, São Francisco não, abraçava, beijava aquelas pessoas. Era o amor de Deus agindo através de Francisco de Assis.
Era o amor de Deus agindo através dele, encontro daquelas pessoas. Muitos não faziam e ele fazia. Mas muitos chamavam ele de louco, sabia? Muitos chamavam ele de doido porque ele estava ali. Ele estava ali se dando àquelas pessoas, se doando àquelas pessoas. O povo chamava ele de doido. O pai dele chegou a trancar ele, amarrar correntes nos pés dele. Porque achava que ele era louco, porque fazia essas coisas. O pai dele, eu te dou de tudo. Tudo que você tem é meu. E certo dia, numa praça pública, o pai dele falou de novo, tudo que você tem é meu. E ele, então essas roupas que eu tenho não é meu, é seu, pai. Tirou a roupa. Ele ficou nu em praça pública, devolvendo as roupas que ele falava que era do pai dele. Já que o pai dele falou que tudo que ele tem era dele. Então Francisco tirou todas as roupas. Ficou nu em praça pública e devolveu as roupas para o pai. Entregando aquelas roupas para o pai. Francisco de Assis, junto com seus amigos, por volta no ano de 1210, ele criou essa ordem, a ordem que até hoje é conhecida, os frades menores. Em 1210 foi criada pelo São Francisco de Assis. Ele regeu suas regras, e são pequenas regras que até hoje há dentro da ordem. Foi pelo São Francisco de Assis que ele regeu. Nesse ano ele foi ao encontro do Papa, conseguiu a ordem do próprio Papa para prosseguir com essa ordem, com esse lado que ele criou, que é os frades franciscanos. Foi ele que criou, o próprio Francisco de Assis. No ano de 1225 ele começou a ficar doente, bateu uma doença nele muito grave. Mas lá para o ano de 1226, com menos de 45 anos, ele veio a falecer. Mas aí ele pediu para ele ser enterrado com os criminosos, aquelas pessoas menos favoráveis, aquelas pessoas maldosas. Mas ele foi enterrado em uma basílica, em uma igreja de São Jorge, lá na Itália mesmo. E veio a sua canonização, quando o próprio Papa falou que ele era santo. Foi no ano de 1228, 2 anos depois. Grandes milagres aconteceram através da intercessão de São Francisco de Assis. Ele conversava com os animais, muitas coisas aconteceram. E ele é um grande exemplo para mim e para você que está vendo esse vídeo. Ele é um grande exemplo para mostrar que, às vezes, a riqueza não leva a nada. A riqueza não te faz ser nada. Te faz ser humildade. Então, seja humilde para você mesmo. E seja humilde para quem está do seu lado. Leve o amor para todas as pessoas, principalmente que está próximo de você. Essa é uma mensagem para você. Leve o amor para quem está próximo de você. A história de São Francisco deve conter pequena, mas está em vários lugares. Tem aqui no YouTube vários vídeos. Tem um filme dele aqui no YouTube. Então, se pega essa história como exemplo. Um exemplo de carinho, exemplo de humildade, exemplo de amor. Essa história de São Francisco é para você, irmão, que está assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e faz várias pessoas conhecer essa pequena história de São Francisco de Assis. Faz várias pessoas conhecer um pouco desse amor, um pouco desse carinho que ele tinha para o próximo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com toda a sua família, com toda a sua comunidade, com toda a sua paróquia. Leve um pouco da história de São Francisco para quem que mais precisa. E você que acompanhou até aqui, compartilhe. Deixe sua curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Esperança em Cristo. Fique na proteção naquele que Deus quer, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E também na proteção de Nossa Senhora, porque São Francisco era apaixonado por Nossa Senhora. Você também seja um apaixonado por Nossa Senhora.